Olá. Enquanto pesquisadores e autoridades de saúde buscam soluções para a pandemia da Covid-19, a população segue com dúvidas nos cuidados com a prevenção. O mesmo ocorre com pacientes em tratamento ativo contra o câncer e aqueles que já tiveram a doença. Por isso, o Grupo Oncoclínicas realiza mais um bate-papo com médicos especialistas em transmissão online. É a nossa 25ª live. Hoje o nosso tema são os mitos e verdades durante a pandemia. Eu sou Gisele Vitória e nós vamos conversar com os doutores Gabriel Prola, oncologista no Rio Grande do Sul, a doutora Tâmara Azevedo, radio-oncologista na Bahia, e o doutor Luiz Fábio Botelho, hematologista na Paraíba, todos do Grupo Oncoclínicas. Boa tarde, doutores, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Então, eu queria começar essa rodada de conversa com o doutor Gabriel, perguntando como tem sido a percepção da pandemia nesse período em Porto Alegre, enfim, na sua vivência com os pacientes, como tem sido lidar com mitos e verdades nessa temporada já longeva que a gente tem passado, né? E, por favor, queria começar, doutor Gabriel. Bem, Porto Alegre, eu acho que comparando a várias outras regiões do país, está até numa situação relativamente privilegiada no sentido de número de casos, né? Claro que todos os cuidados de isolamento social, distanciamento social, tentativas de quarentena e organização do sistema de saúde afeta muito o dia a dia, né? Os hospitais estão mais vazios, as cirurgias diminuíram em tamanho e número, né? Só coisas mais urgentes, isso acaba impactando um pouco em todo o sistema do hospital, que ele está voltado a atender pacientes da pandemia. E tem toda uma organização para a gente tentar que os pacientes com câncer não sejam afetados tão pesadamente, mas a gente vê que pacientes que estão em revisão no ambulatório SUS, por exemplo, são orientados a remarcar, só vem os que estão em tratamento, e na própria Oncoclínicas a gente tem feito contato telefônico com os que estão em revisão para tentar diminuir a necessidade de vir, e ao mesmo tempo não perder o contato, porque as pessoas precisam manter seus cuidados com a saúde, né? Mas em termos de casos, de números, eu acho que o Rio Grande do Sul e Porto Alegre conseguiram, por enquanto, achatar a curva, como se diz. Então, não está pressionando tanto o sistema de saúde, mas os pacientes, por medo, temor, a necessidade de se isolar, se são idosos, estão em tratamento, tem vindo menos à clínica, e a gente tem tentado nós irmos até eles por telemedicina, por exemplo. Perfeito, perfeito. Doutora Tâmara, como está a situação na Bahia? Como tem sido a sua percepção em relação à rotina com os pacientes? Aqui em Salvador, a gente também está com uma situação um pouco mais tranquila do que algumas regiões do país, como São Paulo, Rio, Amazonas, que a gente está vendo que o sistema de saúde já está bem sobrecarregado. No início, a gente percebeu um medo maior dos pacientes, na verdade, inclusive do ponto de vista de iniciar tratamentos novos. Hoje, eles estão percebendo que a situação não está tão crítica assim e tem medo, né, de não iniciarem rapidamente seus tratamentos oncológicos. Então, nesse aspecto, está melhorando a sensação dos pacientes. Obviamente que a gente tem reduzido também o volume de consultas de retorno, consultas não essenciais nesse momento, até para diminuir a exposição. Mas, como em todo o Brasil, o Grupo Oncoclínicas tem feito um trabalho muito importante do ponto de vista de garantir a segurança do paciente nesse momento, né, diminuindo ao máximo a exposição. E a gente está seguindo tudo direitinho e, pelo menos por enquanto, aqui em Salvador, não sei como é que está no resto do país, em torno de 50% de ocupação de enfermaria e UTI, não está tão crítico. A gente conseguiu fazer um distanciamento social importante no começo, agora está voltando um pouco mais ao normal, né? Mas a gente já tem percebido também um aumento dos casos.
mas dentro do serviço está bem tranquilo. Perfeito, obrigada. Doutor Luiz, conte-nos como está aí em João Pessoa, como está na Paraíba, como tem sido a sua vivência, em especial com seus pacientes, como tem sido a conduta. Bom, aqui a gente também, nesse momento, eu posso dizer que a gente está um pouco confortável, mas menos confortável que antes. A gente está com 2.400 casos confirmados, não é muito, mas aumentou exponencialmente nas últimas 2 semanas. Assim, o aumento assim, foi muito rápido. Isso se deve muito, em parte, porque durante muito tempo a Paraíba, por falta de kit, ele sempre aparecia ali 0 casos, 0 casos, 0 casos. Isso trazia para a população aquele sentimento de que aqui não tinha, quando na verdade o vírus provavelmente estava circulando e, obviamente, por questões metodológicas, ele não era detectado. Particularmente aqui com os pacientes, a mesma coisa. Eu acho que é uma conduta padrão aqui do grupo Oncoclínicas, né? Os pacientes de segmento, os pacientes que podem esperar. Na Hemato, a gente tem alguns pacientes que não são oncológicos, são pacientes de anemia, de outras patologias menos graves. Nossa orientação é tentar colocar o retorno mais para frente e deixando apenas aqueles pacientes que precisam estar aqui. E aí tem toda uma estrutura que, assim, eu fico impressionado toda semana que eu venho para cá, estou atendendo só uma vez, tentando concentrar um dia, e digamos assim, as mudanças que o ambiente da clínica tem sofrido para garantir a segurança nossa, e a do paciente. Aqui mesmo eu estou dentro de um consultório da clínica, estou sozinho, por isso que eu estou sem máscara, mas assim, o distanciamento das poltronas, álcool gel não falta, e até aqueles vidrinhos de casa lotérica com as recepcionistas. Então, segundo, dá aquela sensação de distanciamento importante, que é um grupo muito vulnerável, né, em clínica de consulta, que é o pessoal da recepção de suporte. Então, eu estou muito satisfeito com essa segurança que a gente está podendo oferecer e um pouco preocupado com o crescimento dos casos na cidade, que não saturou ainda 100%, mas pelo menos a capital João Pessoa, de acordo com os boletins oficiais, já está com a quantidade de leitos ocupados acima de 80%. Perfeito, obrigada. Doutor Gabriel, como a gente vive uma questão, né, um dilema complexo, e a questão da a importância de não serem interrompidos os tratamentos oncológicos, afinal de contas o câncer não espera, né, não negocia prazos, e ao mesmo tempo os pacientes precisam se deslocarem para realizar seus tratamentos. Agora a gente tem, em algumas regiões do país, a gente já tem uma possibilidade de lockdown, de restrições no trânsito, nos transportes, né? Como que o senhor enxerga esse momento, esses dilemas? Como vocês têm feito normalmente? Como vocês estão se preparando para eventuais restrições em caso da situação se agravar? Uhum. Bem, acho que tem várias coisas que a gente pode adotar e que pode ir flexibilizando conforme o número de casos, a prevalência ou a incidência no local, que vai ser uma coisa regional, né? O Rio Grande do Sul pode ter uma realidade, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e assim vai indo diferentes. Então, alguma flexibilidade de planejamento cada local tem que ter. Uma das coisas que a gente tem feito é sempre ver se tem a possibilidade de, quando tem uma alternativa de tratamento, fazer um tratamento que envolva ou visitas menos frequentes, né, ou com o uso de medicação via oral, claro, respeitando aí a eficácia do tratamento, né? Mas em situações tem algumas alternativas onde alguns esquemas são equivalentes em termos de resultado e de segurança para o paciente, mas que em vez de ser 2 em 2 semanas, é 3 em 3 semanas. Às vezes o remédio pode ser via oral, né? Então isso a gente vai avaliando caso a caso para tentar minimizar o número de idas e vindas do paciente, né? Simplificar o tratamento, mas sem perder de noção a necessidade do tratamento, né? O paciente não deve deixar de se tratar, mas mesmo nessa situação, tem algumas situações onde a gente enxerga que
às vezes ficar 1, 2, 3 meses sem tratamento não traz prejuízo para o paciente, isso pode ser identificado. Então, aquilo que a gente chama férias de quimioterapia, né, que isso faz parte do cuidado do paciente. Ou escolher, como eu disse, um sistema de ciclos, né, da maneira que é estruturada aqui, sempre procurar, se os protocolos têm eficácia igual, procurar um que envolva menos número de saídas de casa, menos vindas da clínica, né, minimizar essa ida e vinda do paciente. Mas é importante dizer que isso é uma coisa que caso a caso pode ser construído, né, e que o paciente não deve realmente deixar de se tratar ou deixar de fazer exames que são importantes para o acompanhamento do tratamento. Isso sempre uma conversa inicial ajuda a desfazer esse temor e explicar o que está sendo adaptado, o que não está sendo adaptado e o que pode se fazer se por acaso piorar a pandemia. Lembrar que tem opções, desde trocas de esquemas até, às vezes, uma interrupção por um período não traz nenhum prejuízo. Isso eu acho que tem que ser adaptado à realidade local, né? Perfeito, perfeito. Doutora Tâmara, no caso da radioterapia, alguns protocolos vêm sendo adotados de uma forma a reduzir o número de sessões. Como tem sido na sua vivência isso? Na radioterapia, a gente tem adotado protocolos mais hipofracionados, que são protocolos que acontecem um tratamento completo em menos tempo. Doses maiores por dia em menos tempo, né? A gente tende a pesar, colocar na balança o risco da doença e o risco do paciente, né? A gente sabe que tem pacientes que estão de alto risco para o coronavírus, além de serem pacientes oncológicos, existem pacientes mais idosos que têm mais risco ainda. Então, se é uma doença um pouco mais indolente, uma doença menos agressiva e que pode ser manejada, por exemplo, com hormonioterapia, no caso de mama ou de próstata, por um tempo, a gente também tem tentado postergar os inícios. Quando é uma doença que a gente não pode esperar, né, aí a gente tem tendido a adotar protocolos mais hipofracionados, ou seja, mais curtos, mas também com a mesma eficácia, né, para a gente garantir o tratamento desses pacientes. E tem sido bem sucedido? Assim, como que os pacientes estão respondendo? É uma medida recente? Existem protocolos de hipofracionamento usados há muito tempo, principalmente mama, protocolos, inclusive, que são considerados standard, protocolo de próstata, por exemplo, mas a gente tem usado para outros sítios. Os pacientes têm recebido bem, na verdade. Eles têm a preocupação da pandemia, mas eles querem tratar. Então, eles têm recebido bem e os tratamentos têm ido tranquilos. Perfeito, perfeito. Doutor Luiz, no caso da hematologia, você poderia traçar um cenário para nós? Existem algumas particularidades, né? O paciente com câncer hematológico, ele pode estar mais vulnerável a complicações da manifestação da forma mais grave da Covid-19? Quais são os cuidados que vocês têm tomado especificamente nesses casos? Bom, a hematologia ela tem uma característica muito importante, é que muitos dos nossos cânceres eles afetam primariamente o sistema imunológico. Mas elas já são cânceres do sistema imune por definição. Então, o sistema imunológico do paciente ele já é comprometido de uma forma mais intensa e, obviamente, se você coloca o tratamento, o resto do que funciona, muitas vezes você tira. Então, são pacientes que o bom senso diz que são mais susceptíveis, sim, à forma grave da Covid-19. Óbvio que nas estatísticas oficiais a gente não tem tanto esses pacientes, porque os cânceres hematológicos, no geral, não são tão incidentes. Então, eu sempre vou ler, quando eu vejo essas estatísticas, câncer, tantos por cento, quando você vai lá, que vai mais aparecer próstata, mama, cólon, pulmão, porque é o que incide na maioria da população, mas
uma doença dessa num paciente com câncer hematológico em tratamento, ela é uma doença que é algo que pode ser, digamos, catastrófico. Então, eu acho que a gente sempre divide em 2 tipos de orientações, né? As orientações para pacientes que podem esperar, alguns cânceres nossos podem esperar à vontade, inclusive a gente também tem esse padrão, algumas leucemias, elas podem ficar meses sem a gente abordar e sempre orientar o paciente sobre isso. Mas a gente tem alguns cânceres que realmente a probabilidade de morte, se você não tratar, é muito grande em pouco tempo. Então tem algumas leucemias muito... Talvez a hematologia tenha os cânceres mais agressivos em matéria de velocidade que eu conheça. Então tem que se inventar e pesar o risco-benefício. Infelizmente tem pacientes que a gente tem que internar para tratar em hospitais que tem Covid-19, porque é pesado, né? Conversar com o doente, uma doença que a gente tem, por exemplo, para vocês terem uma ideia, tem doenças que têm se não tratadas, obviamente, uma perspectiva de letalidade de quase 60% em 3 meses. Então, esse doente não pode esperar de jeito nenhum. Então, agora a gente sempre tenta, obviamente, colocá-lo em ambiente isolado e muitas vezes seguindo as mesmas recomendações se ele fosse um paciente com Covid-19, usando EPI na gente, EPI no paciente, vacinando sempre que possível, isso é importante para gripe, para pneumococo, para ter outras infecções. Mas acho que o grande é bom senso. O segredo é bom senso. Acho que o grande é individualizar o tratamento, é muito bom senso. E como disse Gabriel, só aproveitando, sempre que possível e a eficácia for similar, escolher algum protocolo que o doente venha menos ou que faça droga oral, isso com certeza ele sai ganhando. Perfeito, obrigada. Nessa linha, doutor Gabriel, eu queria compartilhar com vocês uma pergunta que surge muito nas nossas lives, que é em relação ao aumento da imunidade, né? Como é que você reforça a sua imunização num quadro de pandemia, e sendo, né, um paciente oncológico e tudo? Então, por exemplo, uma das perguntas mais frequentes é se deveria tomar a vitamina D, que tipo de medicação poderia ser usada para melhorar o sistema imunológico, especialmente nessa fase. Isso é mito? Isso é verdade? Existem tratamentos que podem melhorar o sistema imunológico, que é mais vulnerável a uma forma mais grave de uma Covid-19? Bueno, tem algumas coisas que a vitamina D, vamos começar pela vitamina D, infelizmente é um mito, né? Que altas doses de vitamina D têm sido recomendadas para quase todas as doenças quando as pessoas abordam esse assunto, né? Olha, mas não tem nenhuma pesquisa mostrando que vitamina D ou vitamina C ou XYZ, né, um complexo, aumente a imunidade. Passa, sim, por um estado de saúde. Quanto melhor for o estado de saúde do paciente, então, uma boa nutrição, que não é nem ganhar nem perder peso, né, ter uma alimentação saudável. Na verdade, tem tudo na alimentação, né? A gente não precisa tomar nenhuma forma em cápsula ou comprimido de alguma coisa específica para fazer um aumento da imunidade, né? Então, bons hábitos de saúde, mesmo na pandemia, procurar fazer exercício, uma caminhada, alguma coisa assim, respeitando o distanciamento social, é recomendado. Dentro dos pacientes que estão em quimioterapia, entra aí sim, às vezes, identificar uma situação onde a baixa dos glóbulos brancos pode ser muito marcada, isso poderia levar a uma infecção bacteriana, mas isso poderia colocar o paciente no hospital, tendo que usar antibiótico. Então, nessas situações, tem uma medicação que se faz complementar à quimioterapia, que diminui o risco de infecções associadas à quimioterapia, e daí ajudam a proteger o paciente dele não precisar internar por um quadro infeccioso. Então, tem alguns protocolos que a gente sabe que esse risco é maior, e se toma o cuidado de agora sempre associar essa medicação a uma possibilidade para diminuir esse risco de infecção, que não tem nada com Covid, mas que te mantém afastado do hospital, né? E diminui a necessidade de uma internação por uma infecção. As outras coisas, eu acho que é alimentação saudável,
manter-se hidratado, manter-se fisicamente ativo, são as mesmas recomendações que a gente deveria seguir fora da pandemia. Claro. Obrigada. Doutora Tâmara, a senhora gostaria de comentar essa pergunta, e também eu queria engatilhar com outra, assim, um pouco para esclarecer. O tratamento radioterápico, ele baixa a imunidade também do paciente? Como que é isso? Em geral, o tratamento radioterápico não baixa a imunidade do paciente, tá? Tem algumas situações em que a gente irradia a pelve, né, as cristas ilíacas, que isso pode baixar um pouquinho a contagem celular, mas a radioterapia isolada, em geral, não baixa a imunidade do paciente. Perfeito. Doutor Luiz, o que seria, o que mais a gente poderia citar como mito, assim, além da vitamina D, que as pessoas normalmente perguntam de maneira a quererem, desejarem aumentar os seus sistemas imunológicos? Como tem sido a sua realidade aí? E eu também queria engatilhar uma pergunta sobre transplante. Como é que tem sido essa realidade com as pessoas que precisam passar por um transplante de medula óssea ou que já passaram, ou acabaram de passar? Como tem sido isso também? Bom, os pacientes perguntam sobre tudo, né? Sempre tem alguma informação. Só eu já ouvi falar da graviola, do Danone, aliás, suco de noni, não Danone, o iogurte, da curcuma. Então, assim, eles vão atrás, obviamente, de tudo que pode ser fácil e que faz sentido para a população leiga, que melhora a imunidade. Mas eu acho que eu concordo muito com o Gabriel no que ele diz. Eu acho que é uma boa imunidade, vem de hábitos de vida saudáveis, e aí quem está na pandemia e ainda não os tem, deveria aproveitar uma alimentação saudável, exercício físico, parar de fumar se você já fuma, é o momento certo, talvez tenha vindo para isso, para você abandonar o tabaco. E, particularmente, assim, um mito assim, que eu sempre gosto de esclarecer para o meu paciente é que esses suplementos que se vendem, muitas vezes como para aumentar a imunidade, você vai na farmácia, tem leucogênio, por exemplo, que são complexos bacterianos, para os pacientes, pelo menos em câncer hematológico, fazendo quimioterapia, isso acaba, na verdade, sendo um cavalo de Troia. Você acaba inoculando na sua via oral antígeno bacteriano. Então, você está estimulando o seu sistema imunológico, mas de forma errada. E aí eu queria aproveitar outro mitaço, assim, tipo, dos maiores que tem, é muita gente fazendo autoimunoterapia. Agora aumentou bastante. Eu não sei se você já ouviu falar. Não, só aquele procedimento por favor. Então, é aquele procedimento com a galera xamã e uma galera que, enfim, inventa moda, tira o sangue do doente, injeta nele mesmo, para criar uma reação inflamatória local, advogando que isso aumentaria a imunidade. E eu estou tendo muito problema aqui, 1, 2 ou 3 ou 4 pacientes meus, assim, para eu convencê-los de que isso é charlatanismo, não tem evidência, está muito grande, né? Parece bonito, você tira o seu sangue, o seu próprio sangue, injeta no músculo, isso gera uma reação inflamatória, e se você está gerando uma reação inflamatória, está estimulando o seu sistema imunológico. Só que não só isso, não tem nenhuma evidência científica, como em tempos de Covid-19, é uma exposição desnecessária. Então, acho que é muito importante para quem estiver nos ouvindo ou for nos assistir depois, não façam autoimunoterapia. Isso zero benefício, se não já tinha antes, agora menos ainda. Vacinar, eu acho que talvez seja uma coisa que aumenta a imunidade e é bem-vindo. Então, se você que é portador de câncer não está em tratamento ativo, fale com o seu médico para se vacinar, né? Quando você vacina, de uma certa forma, você estimula o sistema imunológico, e principalmente para contra os germes das infecções comuns, o pneumococo, os reforços habituais. Eu acho que a nossa população, a gente esquece de orientar a vaciná-los
muito. Acho que as vacinas que habitualmente existem, que muitas vezes os pacientes mais adultos e idosos não fazem, talvez seja uma boa nesse momento. O paciente transplantado é uma faca de dois gumes, porque para certas situações o transplante é uma urgência, não dá para esperar. Algumas doenças elas realmente são muito graves, o suficiente que não dá para esperar. Para outras, você pode esperar, mas com raras exceções, se o paciente tem uma indicação de transplante de medula óssea, por definição ele tem uma doença, um câncer hematológico que de alguma forma foi mais resistente ao tratamento, com raras exceções. Então, com exceção talvez do mieloma múltiplo, para as outras doenças, linfomas, leucemias, ele é um tratamento que não é um tratamento de escolha, ele é um tratamento de resgate. Então, se o paciente está precisando do resgate, já é uma doença que não está indo tão bem. Então, ele pode esperar, mas não tanto. Eu acho que o grande problema que a gente está vivendo nem todo lugar tem um serviço de transplante, né? Então, como trabalhar isso. Eu acho que aqui em João Pessoa, por exemplo, nós temos um serviço de transplante pequeno, mas para as doenças mais sérias, teria que mandar o paciente para São Paulo, para Recife, e você começa a ter que pesar esse risco. E o paciente transplantado, o pós-transplante imediato, ele vai estar no hospital. Mas o pós-transplante tardio, curiosamente, ele é imunossuprimido, mas aí eu vou dar uma opinião pessoal minha, tá? Particular minha, não é uma coisa que eu vi escrita, mas é uma coisa que para mim faz sentido. Como eles tomam drogas para evitar a rejeição do transplante, são drogas muito parecidas com drogas que inibem aquela cascata inflamatória da Covid-19 quando ela aparece, né? São drogas muito parecidas, com mecanismos de ações muito parecidas. Então, talvez, assim, você esteja um pouco mais protegido de forma graves da Covid-19. Eu não vi ainda muito alarde entre transplantados ou pacientes, curiosamente, que é uma população que quando aparecem essas doenças que dependem muito do vírus ou do bicho propriamente dito, eles sempre estão na lista dos pacientes de extremo risco de óbito, mas na Covid-19 você não ouve falar tanto. Na verdade, os imunossuprimidos estão entrando como bom senso, mas eles não aparecem tanto, porque na verdade a Covid-19 é uma doença que a agressividade não é o vírus em si, na maioria das vezes, a resposta que a gente faz frente à infecção viral. Então, sei lá, talvez eles tenham um efeito protetor. Dito isso, se você faz uso dessas medicações, não quer dizer que você possa, se ainda é grupo de risco, mas quer dizer que talvez você não precise ficar tão angustiado de sofrer um transplante de medula ou estar tomando essas medicações nesse momento. Interessante. Como o senhor vê, doutor Gabriel, esse ponto? E também queria perguntar sobre a vacinação, se a vacinação ajudaria, como o doutor Luiz comentou, de que forma, se isso está sendo frequente, se isso tem tido boa resposta com os pacientes. Aqui, assim, a vacinação, principalmente para a gripe comum, o H1N1, né, no sul, particularmente, é muito importante, porque agora estão vindo os meses de inverno, né, e aumenta a demanda dos hospitais por doenças infecciosas respiratórias. Uma delas é a H1N1, a outra, que nem foi lembrado, também é infecções bacterianas. Então, numa população de risco, vacinar tanto para H1N1 como para a vacina pneumocócica, né, ou influenza, é importante também para diminuir o risco dessas infecções para o paciente, mas também, quanto menor for a demanda sobre o sistema de saúde, menos caos vai haver se aumentar o número de casos de Covid, né? Então, a vacina tem um primeiro propósito, que é vacinar em massa todo mundo, para que demande menos do sistema de saúde no inverno, e essas vacinas vão proteger o paciente, mas também proteger o sistema. Então, nesse momento, o H1N1, a vacina do H1N1 ou da pneumocócica não vai proteger contra o Covid, mas quanto mais menos estressado tiver o sistema de saúde, melhor vai ser para os pacientes que por acaso adquirirem Covid, porque um dos problemas é se o pico aumenta muito, superlota, e aí a gente começa a ter os problemas
da pandemia, né, que é o que se viu na Itália, né, nos Estados Unidos, em Nova York, e até um certo grau no Rio, né, e São Paulo também tem um pouco do risco desse quadro. Então, a gente tem estimulado, os pacientes muitas vezes perguntavam, né, se poderiam fazer a vacina em vigência de químio, né, e essas vacinas que não são com vírus vivo ou com, vamos dizer, o germe vivo, são pedaços mortos, só para estimular, essas vacinas não têm nenhum risco para o paciente em quimioterapia, H1N1, pneumococcus. Tem sim, por exemplo, febre amarela, que é o que se chama vírus atenuado, ou seja, aquela vacina em alguém que está com o sistema imunológico comprometido poderia desencadear a doença, tá? Mas a maior parte das vacinas não são essas. Então, a primeira coisa é explicar que, em geral, o tratamento não diminui a eficácia da vacina. Isso é um ponto importante. Não tem grandes estudos, mas os estudos que tem, não parece que a quimioterapia para baixar a imunidade vai tirar o efeito da vacina, tá? Vai funcionar. Então, esse é um ponto importante. O outro é que é muito inicial, não dá para fazer uma recomendação, mas existem algumas teorias que estão em estudo, que talvez venham a ser a verdade ou não, mas existe a suspeita de que algumas vacinas que a pessoa tenha feito no passado, e um dos exemplos que estaria sendo estudado é pacientes, pessoas que foram vacinadas para tuberculose, né, vêm a ter uma proteção contra o Covid, ou diminuir a gravidade. Isso é uma hipótese que está sendo estudada, mas é um pouco esse exemplo de quando tu vacina, tu, além de talvez estimular o sistema imunológico especificamente só para aquela infecção, talvez tenha um efeito cruzado, ou seja, se espalha um pouco para outras doenças, essa proteção. Isso não é provado, mas seria um estímulo a mais para a pessoa vacinar. Aqui no Sul teve uma campanha boa, eu acho que os idosos e grupos tiveram um nível de vacinação para H1N1 maior do que nos anos passados. Isso vai ser importante. Primeiro, se a pessoa desenvolver um quadro gripal, se torna menos provável que seja H1N1. Então, no diagnóstico já fica mais provável que seja Covid, tem que comprovar, mas principalmente está tentando diminuir o estresse sobre o sistema de saúde para que não falte leite, tá? Nem para os pacientes com Covid, nem para os outros. Perfeito. Doutora Tâmara, nessa linha da vacina, da questão da vacinação, assim, um ponto a reforçar é assim, um pouco também o dilema do deslocamento, né? Muitos pacientes querem tomar a vacina, mas temem se deslocar. Acho que até de uma maneira geral, a gente tem hoje alternativas, como o próprio a vacina você toma né, você vai com o seu carro. Agora, quem não tem transporte, talvez viva alguns problemas, né? Na questão das filas e de aglomerações. Como é que tem sido aí em Salvador e como é que tem sido a sua vivência em relação a isso? Aqui em Salvador, logo que abriu a campanha de vacinação para H1N1, acho que foi final de março, início de abril, a procura foi gigantesca. Eles abriram drive-thru em vários pontos da cidade. Então, os pacientes eram vacinados dentro do seu próprio carro para diminuir a exposição. Assim, a gente passava na rua, eram filas imensas, desde manhã até o final do dia. Separaram pelos grupos de risco, então os pacientes idosos tiveram prioridades, e seguido profissionais de saúde, etc. E assim, essa é uma vivência, acho que de todos nós. Época de vacinação, o paciente oncológico sempre tem essa dúvida de se ele pode se vacinar por causa da imunidade. Mas basicamente isso, vacinas que são feitas com pedacinhos do micro-organismo do vírus, da bactéria, enfim, elas podem ser usadas. Vacinas que são feitas com o vírus atenuado, mas ele é vivo, só que ele é enfraquecido, essas não devem ser usadas em pacientes oncológicos. Perfeito. Obrigada. Uma pergunta, temos aqui uma pergunta da Fábia Giane Alves Neri. Ela pergunta: um paciente oncológico pode tomar ivermectina?
Dr. Luiz, gostaria de responder? Sim. Olha, não tem nenhuma contraindicação ao uso da ivermectina. Na verdade, muitas vezes, antes de iniciar as quimioterapias, a gente acaba prescrevendo para, obviamente, vermifugar o paciente. Alguns vermes, eles também se aproveitam do estado da imunodepressão. Não há problema. Acho que a grande pergunta é se há necessidade. Mas, assim, para o caso dela, né, a pergunta dela, angústia, se tem algum problema, não tem. A ivermectina é uma droga que, tomada na dose certa, da forma correta, tem um perfil de segurança muito bom. Perfeito, perfeito. Agora, queria perguntar, doutor Gabriel, para casos de diagnósticos positivos de Covid-19 em pacientes oncológicos, quais têm sido as condutas? O senhor já teve vivência na clínica, no seu dia a dia? Como tem sido isso? Bem, primeiro, ainda não tive nenhum paciente que foi diagnosticado com Covid, né? Eu acho que é porque o Covid está circulando no Rio Grande do Sul, né? E a tendência é ir aumentando, já que não tem uma vacina, né, que proteja, mas isso está ainda sendo de forma gradual, né? E principalmente a população oncológica, sabendo disso, eu acho que tem sido uma das que mais tem se protegido e isolado, mas eventualmente vai acontecer, né? Eu acho que a orientação, em caso de diagnóstico, ainda vai ser no momento inicial sem sinais de gravidade, que seria a falta de ar, oxigenação baixa, né, no sangue, ou sinais de pneumonia, vai ser se restringir em casa, tomar proteções, fazer um isolamento dentro do próprio domicílio para tentar diminuir a chance dos familiares se contaminarem. Isso a própria Oncoclínica já preparou um material, eu inclusive mandei para os meus pacientes, que ensinaria, né, orientaria como fazer o auto-isolamento domiciliar, levando em consideração o número de banheiros, número de quartos, tentando adaptar, porque cada um tem uma residência diferente do outro, número de quartos e número de banheiros, o tamanho, né? Então, algumas casas, às vezes, é mais difícil, mas tem esse espaço, eu acho que eles conseguem no site da Oncoclínicas, esse manual de isolamento social dentro do domicílio, se a pessoa estiver infectada ou com risco de ter sido infectada ainda não confirmado e não transmitir, tá? Mas os cuidados seriam os mesmos: checar falta de ar, checar a oxigenação, né? E qualquer sinal de gravidade, aí o hospital é o próximo passo. Você pode precisar de oxigênio, toda a terapia de suporte, né? A pergunta anterior da ivermectina, acho que entra um pouco nessas coisas, e que a gente tem que se lembrar que não tem um tratamento ainda desenvolvido para a Covid, né? Tem o antiviral, que teve algum sinal de atividade, tem que surgir, mas que, na verdade, já saiu um outro estudo, se tem um impacto pequeno sobre a doença, não sobre a mortalidade, talvez sobre o tempo de permanência no hospital. Tem muito falado hidroxicloroquina e azitromicina, né? E foram propagandeadas por chefes de Estado, isso gerou uma corrida e uma necessidade de tratar os pacientes com essa medicação sem ter nenhum estudo adequado que pudesse suporte, né? Até hoje, o estudo inicial que gerou essa demanda toda não se confirmou, e estão saindo cada vez mais estudos, né, que estão dizendo que não tem uma eficácia, e se tiver, ela é mínima, né? Então, esse é um dos problemas da pandemia, a necessidade de surgir um tratamento, a pressão por um tratamento. A pergunta agora foi de ivermectina, né, que tem algum estudo com alguma possibilidade de repente ajudar, mas que não tem nenhuma confirmação, tá? Mas a pressão por um tratamento aumenta, principalmente se esse tratamento foi propagandeado por chefe de Estado, né, não só aqui como no exterior, e com a vivência de, o que se tem a perder? Essa é a pergunta, tá? E cada remédio tem um risco, um perfil de segurança que é diferente do outro.
A hidroxicloroquina, por exemplo, é usada em algumas doenças, mas pode provocar arritmia cardíaca. Inclusive, o estudo que estava acontecendo no Amazonas foi interrompido, né, porque mostrava que os pacientes que usavam hidroxicloroquina estavam tendo uma mortalidade maior, principalmente a risco de toxicidade cardíaca. Tá? A ivermectina, a princípio, tem um perfil seguro, mas nenhum remédio é 100% seguro. Então, eu acho que essas coisas têm que ser bem conversadas com cada paciente para ele entender que a prescrição de remédio A, B ou C ou D, né, sem comprovação, existe sempre um risco maior ou menor que aquele remédio não ajude e que agregue algum efeito colateral. Até surgir uma droga efetiva ou uma vacina, que seria o melhor, porque daí previne, né, todos os tratamentos mais importantes são de suporte. Né? Isso é oxigenação do paciente, cuidados circulatórios, pressão, alimentação, e essas medicações são usadas num contexto que dá para considerar como fora, off-label, né? Fora da bula, de certa maneira experimental. E o paciente acha que tem que ter consciência disso, o médico também. Essa é uma conversa franca que vai ter que existir entre o infectologista, o intensivista e o paciente, seja ele oncológico ou não. Mas não existe, nesse momento, uma bala mágica, né? Uma bala de prata que vai lá e mata a doença. E isso tem que ser pesado, então, cada caso, os prós e contras usar. Nem daria para categorizar a cloroquina entre mitos e verdades, né? Porque a gente ainda não... Está tudo muito em processo ainda, né? Assim, realmente os últimos estudos mostraram que não há uma eficácia efetiva, né? O risco dessas, que surgem as possibilidades de droga A, B, C ou D, às vezes bem embasadas, às vezes nem tanto, de ser existe uma pressão por pressa, né? A vacina é para ontem, o tratamento é para ontem. Quando a gente faz a coisa com pressa na ciência, o risco é perder em termos de segurança, né? E aí tu pode acabar comprometendo até mesmo um remédio que poderia ter uma eficácia modesta, mas que poderia ser benéfica, por estar sendo mal estudada, mal aplicada, ou às vezes o contrário, a pressão é tão grande por usar a medicação que tu não consegue fazer um estudo que é o que vai ter certeza, que é tratar com a droga A versus o placebo. E essa é a maneira científica melhor, nem o paciente, nem o médico serem influenciados por suas crenças de que vai funcionar ou de que não vai funcionar. A maneira de isolar isso na análise é nem o paciente, nem o médico saberem o que o paciente tomou. Lá adiante, na conclusão do estudo, ver se houve uma diferença entre aqueles pacientes que usaram a droga, né, está sendo testado, e um placebo. E aí isso traz não só dados confiáveis de segurança, mas de eficácia. E quando existe uma pressão para usar um tratamento, o risco é não conseguir fazer esses estudos ou fazer esses estudos de forma que não são conclusivas para saber a resposta. Exemplo, vou usar a droga A, vamos dizer a própria hidroxicloroquina, mas qualquer droga, e como eu acho que tem que usar alguma coisa, eu vou usar duas doses da mesma medicação. Isso, a princípio, muitas vezes não responde se não funcionou ou não, porque era uma questão de dose ou porque não tinha eficácia, né? Então, esses são os pedidos na pandemia de querer resultados muito rápidos. A ciência está avançando. Essa é uma doença que começou em dezembro, primeiro caso na China. Nós estamos em maio, já tem estudos saindo, já se sabe a sequência do vírus, as mutações que ele já sofreu, já está fazendo vacina, está estudo em andamento. Isso já é numa celeridade que normalmente a gente não viria fora da pandemia. O risco é tirar muito essas salvaguardas e acabar não tendo respostas ou tendo uma droga que não é tão segura, né, ou um tratamento que não é tão seguro. Então, tudo isso é difícil, porque a gente quer um tratamento, mas a gente tem que se lembrar disso na hora de conversar e tratar os pacientes. Perfeito. Doutora Tâmara, sua posição, no caso
diagnóstico de Covid-19 no paciente oncológico, estendendo também todas essas ponderações que o Dr. Gabriel fez, a questão da radioterapia, né? Como que como são os procedimentos num caso de positivo, né? De testagem positiva. Isso, o que a gente tem feito, na verdade, a gente tem triado todos os pacientes diariamente em relação aos sintomas mais comuns do coronavírus. Quando a gente avalia esse paciente, tem algum sintoma presente, esse paciente é direcionado para um fluxo em que ele se senta separado dos outros, o médico avalia e se achar que a suspeita é grande, a gente muda esse paciente de horário, geralmente o paciente vai para o final do turno, existe uma limpeza de toda a sala de tratamento após o tratamento do paciente, para evitar a exposição do próximo paciente. A gente não tem conseguido testar todo mundo suspeito, por falta de kit, muitos pacientes SUS não têm como pagar, os convênios alguns ainda não cobrem o exame. Então, esse fluxo tem sido feito não apenas com paciente confirmado, mas com paciente suspeito, com paciente com sintomas. Então, é isso. A partir do momento que a gente identifica um paciente suspeito, esse paciente já entra para um fluxo completamente diferente dos demais, para a gente diminuir a exposição dos outros pacientes, garantir que ele não suspenda a radioterapia, porque isso é uma questão importante. A radioterapia é um tratamento que precisa ser feito em dias sequenciais, tentar não suspender é importante, então a gente acaba só pensando em suspender o tratamento se em algum momento esse paciente tiver sintomas de gravidade, que tem a necessidade de internação. Enquanto ele for um paciente com poucos sintomas ou sintomas leves, a gente tenta não suspender. Então, assim, no serviço a gente já está usando esse fluxo, graças a Deus não tivemos que suspender ninguém, né, mas os pacientes sintomáticos vão para um horário diferenciado e um ambiente diferenciado, né, dos outros pacientes. Perfeito. Doutor Luiz, a sua posição em relação ao caso de diagnóstico positivo, como tem sido aí a conduta, enfim... Bom, eu não tive a experiência ainda de ter um paciente meu, pelo menos positivo, mas eu concordo muito com o Gabriel. Eu acho que o tratamento da Covid-19 ele não vai mudar, né? São os cuidados que já são feitos, os casos leves em casa, isolamento domiciliar, qualquer sinal de gravidade no hospital, as condutas que são tomadas têm que ser individualizadas. Eu acho que o grande papel digamos assim, controlar os fatores hematológicos da doença de base que não atrapalhem o tratamento da Covid-19. Então, por exemplo, é muito comum o paciente da hemato estar com plaqueta baixa, com hemoglobina baixa. Então, a gente tem que entrar com tratamento de suporte junto, né, com o infectologista, o intensivista e quem estiver cuidando desse paciente. E em tumores onde você já aplicou a quimioterapia, que a intensidade é muito grande, vai ter uma expectativa de queda muito grande da taxa dos leucócitos, ou que precisa estar fazendo uma leucemia, por exemplo, aguda, não dá para parar muitas vezes. Uma vez que ele faz o Covid-19, eu não tive essa experiência, mas eu acho que o bom senso é deixar ele hospitalizado mesmo na forma leve. Esse padrão de doença onde você tem uma expectativa, né? A gente não tem como prever o futuro, mas a gente tem que ter uma certa probabilidade das coisas. Então, eu fiz uma quimioterapia, vamos supor, o paciente recebeu ontem uma quimioterapia que daqui a 10 dias a probabilidade dele estar com um leucócito muito baixo é muito grande. E ele descobre daqui a 4 dias que está com Covid-19. Então, eu sei que daqui a uma semana é muito provável que ele tenha isso muito baixo. Então, o bom senso me faz imaginar que esse doente precisa estar hospitalizado, mesmo que na sua forma leve, que é um doente que pode evoluir, usando aqui uma expressão leiga, né, do céu para o inferno muito rápido. Então, muitas vezes o isolamento domiciliar talvez não dê conta disso. Porque tem um outro problema quando você precisa sair de sua casa para o hospital porque ficou grave, que é o deslocamento, né? Como é que você sai de casa para o hospital?
Então, se chama o SAMU, é um problema. É todo um protocolo, assim, é uma coisa, a gente está vivendo um negócio realmente, eu tenho 39 anos, mas tem pessoas mais velhas e mais novas do que eu que eu só ouvi falar em livro, né? A gente só ouve no histórico, né? Quer dizer, assim, o doente está grave, mas você não pode mandar ele para o hospital diretamente, porque ele vai ter que pagar um elevador, ele vai se encontrar com outras pessoas, ele vai ter um familiar que você tem que separar. Então, você lida com tantas variáveis diferentes, que talvez muitas variáveis. Para os pacientes de hemato, pelo menos que estão em tratamento ativo, com protocolos mais intensos, eu particularmente discutiria interná-lo já nas formas leves, porque esse paciente tem alta chance de complicar muito rápido e muitas vezes chegar no só não tem a vaga, enfim, N outras possibilidades. E só para complementar uma coisa que o próprio Gabriel falou aí, em relação à condução dos casos, não tenho nenhum, mas esse paciente o paciente oncomatológico em tratamento que faz a Covid-19, é um paciente que muitas vezes ele vai ter eventuais sintomas que confundem muito com os sintomas da quimioterapia. Não raro, pacientes que fazem os nossos protocolos de quimioterapia perdem um pouco o sabor e o olfato. Né? Quando você olha na mídia, é um dos sintomas que te alerta, né? Perda do olfato, perda do sabor, do alimento. Agora é moda, todo mundo cheirando tudo para saber se está sentindo. Não raro os nossos protocolos dão essa distorção do olfato do paciente e do paladar. Então, a gente tem que realmente orientar muito bem eles. Né? Qualquer sintoma é muito suspeito hoje de Covid-19 em qualquer lugar que você vá. Né? Saiu daquela faixa dos sintomas muito... Se você já com uma dor de barriga, pode ser Covid-19, à medida que as pessoas estão publicando casuísticas. Então, é um pânico, é uma celeuma, e a gente tem que tentar equilibrar isso com o nosso paciente. Não é fácil. Não mesmo. Doutor Gabriel, no caso de familiares, cuidadores, pessoas que estão em torno do paciente oncológico, assim, existe muita dúvida dos processos. Oi? Cortou? Cortou. Oi? Acho que ela não voltou ainda. Não. Tamata, só para deixar claro, eu não discordo de nada que você fala, não, tá? Eu sei, são contextos completamente diferentes. O contexto da rádio só deixar claro. Um contexto completamente diferente. Eu não sei se nós estamos na live ou não, né? Mas eu vou assumir que a pergunta era os cuidados que os familiares têm que ter, né? Eu acho que paciente que está ativamente em quimioterapia, né, ou que tenha as defesas diminuídas, algum grau de imunodeficiência pela própria doença, vão ter que ser pacientes que são mais protegidos, mesmo dentro de casa, né? Então, lavar as mãos, pode eventualmente manter a máscara em casa ou respeitar um isolamento, distanciamento maior do que 2 metros, como forma de proteção, porque um dos riscos é que a gente pode transmitir a doença antes de desenvolver os sintomas. Tem uma fase pré-sintomas onde a pessoa pode transmitir. Então, o que acontece? A pessoa não sabe que está com Covid-19 e ainda está circulando. E aí desenvolve sintomas que chega ao diagnóstico 3, 4, 5 dias depois. Como essa fase de transmissão, a gente nunca sabe quando está ou não está nela, se assume que está, e pacientes que precisam ser mais protegidos, aí eu acho que é máscara e lavar as mãos frequentemente e distanciamento social, mesmo estando no seu domicílio, né? Houston, we have a problem, but I don't know. Bom, faltam 5 minutos para acabar a live. Se a gente ainda está nela... Então, vamos fazer a mediação. Na sua opinião, então, o que é que você acrescentaria ao que Gabriel falou? Em relação aos cuidados familiares, do ponto de vista
assim, no meu contexto, eu tenho orientado muito os pacientes a irem para as consultas com a... Oi, voltei, gente. Tema. No seu papel, viu? Mas estamos lá. Que maravilha, que bom. Pode seguir, por favor. Estamos com Tâmara agora. É isso, eu estava comentando que no meu contexto a gente tem orientado os pacientes a irem para consultas com o mínimo possível de acompanhantes, na verdade, aqueles que têm condição física de ir sozinho ou com no máximo um acompanhante. Se tiver algum acompanhante sintomático, como o Gabriel falou, não manter o distanciamento, usar máscara, né? Então, são as orientações que eu tenho feito. Perfeito. Bom, a gente já vai precisar encerrar, e nessas considerações finais, eu queria perguntar para vocês, e aí começo com, acho que pela minha conta era o Dr. Gabriel agora me perdi, mas eu queria perguntar... o Fábio mediou a última pergunta. Perfeito, que bom. Mas na verdade, são 2 pontos que eu acho importantes aí. A gente tem uma questão forte com relação ao aspecto emocional dos pacientes, assim como todos, né? Estamos todos muito sensíveis a esse momento, né? E o caso de um paciente oncológico que já tem a carga dos cuidados, né, do momento difícil aí de um tratamento oncológico, agora vive esse problema. Então, assim, um pouco eu queria pedir uma palavra para os nossos pacientes, né? Que mensagem para esses pacientes, de uma maneira a mantê-los mais confortáveis, menos tensos, mais serenos nesse momento. E também um pouco as lições que a pandemia tem trazido, né? Tanto em relação à medicina, como aos hábitos de vida, os hábitos de higiene, inclusive, né? Quais são os aprendizados desse momento tão inédito, né, na história recente nossa. Então, vou pedir para o Dr. Gabriel começar, e aí depois a gente segue. Eu acho que assim, o câncer já traz, às vezes, uma perspectiva de vida para o paciente, depois de superar, ou depois do diagnóstico, que muda, muitas vezes, sua perspectiva e seu modo de encarar a vida. Eu acho que a pandemia vai afetar a todos nós nesse sentido. Não vai ser mais só o paciente oncológico que pode mudar essa sua perspectiva de como encarar a vida e de como olhar para frente, né? Eu acho que primeiro o público em geral se lembrar de que apesar da chance de se infectar vai ser alta, as formas graves são os pacientes que vão parar no hospital são 5%, então 95% não vai ter muitos sintomas, ou às vezes não vai ter nenhum sintoma. E esses 5% é que podem trazer risco ou até algum risco de mortalidade, mas para a maior parte das pessoas, não. O paciente oncológico é um grupo de risco e eu acho que isso tem levado a um isolamento maior do paciente, né? Principalmente se ele for idoso e está com câncer ou quimioterapia, existe uma tendência e uma necessidade de isolamento desse paciente. E hoje em dia a gente tem que tentar usar a tecnologia a nosso favor, assim como nós estamos fazendo uma live, né? O paciente usar o seu telefone, manter-se em contato não somente com os familiares, mas também com os amigos e dividir, né? Porque às vezes a impossibilidade de estar restrito à sua casa não deve deixar de ser um motivo para a pessoa viver e conviver com as pessoas de uma nova maneira, não talvez a ideal, mas não deixa de ser uma convivência que pode ser feita durante o tempo. Então, façam lives, façam Zooms, façam chats, né, conversem com familiares e amigos para diminuir
a distância nesse sentido. É como se estivesse viajando. Vai ter que ser por telefone, mas não deixar de conviver e trocar experiência e ter a proximidade das pessoas nesse momento. E como diz a hashtag, isso vai passar. Claro, legal. Claro, realmente as lives, os chats, né, os Zooms, tantas plataformas, né, interessantes e aí eu passo a palavra agora para a doutora Tâmara, para suas considerações finais, quais são os aprendizados e qual é a sua mensagem para os pacientes. Eu acho que depois da pandemia a gente nunca mais vai ver a vida da mesma forma. Pelo menos a minha impressão é essa. Eu acho que a gente está vendo o quanto a gente depende do outro, o quanto o toque, o abraço, a presença das pessoas, né, faz falta na nossa vida, né? E a gente está tendo que lidar com essa situação de angústia que é inédita, como você falou. E essa questão também da higiene, né, da etiqueta respiratória, eu acho que a gente vai levar muito disso para frente. Nós não tínhamos esse hábito. Você vê, tem outras populações do mundo, japoneses, tem muito essa cultura da higiene da etiqueta respiratória, de não tossir perto dos outros, ou de proteger da tosse, do espirro, etc. Então, acho que muito disso, eu acho que a gente vai levar para frente. O que eu tenho para falar com os pacientes é que tentem se manter em contato com as pessoas, compartilhar as angústias, não assistir tanto a TV, ouvir tantas notícias ruins. Eu acho que isso, a gente tem notícias muito contrastantes, coisas, fake news acontecendo, então isso piora essa sensação de medo e de angústia, e esperar, eu acho que é só o tempo. De fato, muita gente vai se contaminar, mas o que a gente precisa fazer é que essa curva se achate, que a gente não sobrecarregue o sistema de saúde, para que a gente possa atender as pessoas com mais qualidade e diminuir a letalidade, obviamente, do coronavírus. Espero que a vacina saia rápido, talvez seja a única solução que a gente tenha. Todos esses medicamentos que estão surgindo aí, não vejo nenhum estudo que mostre que de fato existe algum benefício. Então, vamos esperar a vacina, vamos nos manter em casa sempre que possível, sair o mínimo possível, seguir todas as orientações do Ministério da Saúde, dos órgãos oficiais, e ter resiliência, ter paciência, que tudo vai passar, a vida vai voltar ao normal, vamos voltar a viver em comunidade com eles. Obrigada, doutora. Doutor Luiz Fábio, por favor, suas palavras finais. Bom, eu acho que muito já foi dito aqui pelos colegas, mas eu gosto sempre de citar que esta definitivamente ela não é a pior pandemia que já existiu. Historicamente houveram pandemias piores, mas eu acho que talvez seja a pandemia que foi sentida globalmente por todos, né? Quando teve, por exemplo, a pandemia da gripe suína, você via um caso aqui, outro acolá, muita gente não sabia nem o que estava acontecendo nos outros locais. Então, eu acho que a sensação, né, hoje, que nós temos através que os meios digitais puderam nos aproximar, né, o sofrimento que a gente carrega muitas vezes não é só o nosso sofrimento, é o sofrimento de um planeta que talvez a ignorância no passado que as pessoas tinham do que estava acontecendo em outros locais não trazia tanta angústia como a gente tem hoje. Isso é bom e é ruim, mas é bom que talvez o mundo pós-pandemia faça com que nós, como seres humanos, como humanidade, a gente realmente se desperte mais para os problemas alheios e valorize mais aquilo que está junto. Brinco, a gente ia para um restaurante com amigos, todo mundo no WhatsApp. Agora está todo mundo no WhatsApp, mas você não consegue ir para restaurante com amigos. Então a gente, como humanidade, vai ter que achar esse equilíbrio que eu acho que estava perdido. Então não estou dizendo que a pandemia é uma coisa boa, eu estou dizendo que a gente, como humanidade, como ser social, não tem para outro caminho que não evoluir e sair melhor dessa.
E para você que está em casa, eu acho que o melhor conselho foi dado por Tâmara: não veja TV, veja coisa legal, não assista jornal, o jornal vai lá, não veja imagem de caixão, não tem para que isso. Uma vezinha, se tiver curiosidade, veja o número, mas assim, tem muita informação ruim, eu acho que isso causa mais angústia. E a melhor forma é você achar coisas que você se entretenha e utilize os meios digitais para falar com os que você ama e também para ajudar, né? Eu aproveito a live aqui para fazer um apelo. Eu sei que o nosso público é de pacientes, mas estimulem seus amigos, seus companheiros a irem doar sangue, por exemplo. É uma coisa legal nessa pandemia, a gente está precisando, né, de doação de sangue, está diminuindo o estoque. Então, acho que tratar o altruísmo vai melhorar, né, assim, porque a gente se uniu como povo. Isso é importante. Não tem mais Brasil, Estados Unidos, ou Oriente, Ocidente. É um povo só, numa luta só. E talvez isso nunca tenha existido na história do planeta com tanta intensidade como está sendo agora, e aí a gente só vai sair mais fortalecido disso. E para você, como disse Gabriel, o hashtag vai passar, e ao mesmo tempo você que é paciente, fique em casa sempre que der. Obviamente haverão situações que precisa sair, e se sair, máscara e álcool gel. Essa etiqueta respiratória aí, tá? Eu acho que é a grande diferença dos países que tiveram poucos casos para muitos casos, foi exatamente essa etiqueta, não tanto isolamento, mas a etiqueta respiratória que a gente agora está começando a adotar. Perfeito, muito obrigada. Muito obrigada. Nós chegamos ao nosso final. Eu agradeço demais a nossa audiência e aos doutores Tâmara Azevedo, Gabriel Prola e Luiz Fábio Botelho pela participação. E eu aproveito para convidar a todos para continuar acompanhando nos nossos canais oficiais do Grupo Oncoclínicas, as nossas lives, a gente continua fazendo. E nós temos atualizado conteúdos apurados sobre a Covid-19, com foco nos cuidados com os pacientes oncológicos. Muito obrigada e até a próxima.